Os dois aventureiros. Parte 3. Sentindo algo parecido com uma cor no vento, Brita fungou várias vezes, como um cachorro. Ela não estava enganada, o ar tinha um cheiro esverdeado. Este odor vinha de drogas misteriosas e plantas esmagadas. O cheiro disse a Brita que ela estava em seu destino. Brita continuou em frente, para um lugar onde o cheiro era mais forte do que agora. Olhando para a esquerda e para a direita, ela caminhou até chegar à frente da casa maior. Esta casa era diferente das restantes à sua volta, que foram concebidas com uma zona de loja à frente e uma zona de trabalho nas traseiras. Parecia ter sido construído do zero como uma oficina. Ela sabia que tinha chegado pela placa pendurada acima da porta e fora do local. A campainha montada no topo da porta tocou surpreendentemente alto quando ela abriu a porta da frente. Depois que ela entrou, ela se encontrou em um lugar que parecia um salão de hóspedes. Havia 2 bancos opostos no meio da sala, armários de livros nas paredes e plantas ornamentais nos cantos da sala. Quando ela entrou na sala, uma voz gritou: "Bem-vinda!" Era uma voz masculina, embora soasse muito jovem para pertencer a um homem. Olhando ao redor, ela viu um adolescente parado diante dela, vestido com um conjunto surrado de macacões de trabalho velhos que estavam manchados com sucos de plantas esmagadas. Seu cabelo loiro cobria metade de seu rosto, então era difícil adivinhar sua idade, mas por sua altura e sua voz, ele deveria estar na puberdade. Embora ele fosse um adolescente, Brita ainda conseguia adivinhar seu nome. Além da fama de sua avó, ele se tornou uma das poucas pessoas notáveis em Irrantel em virtude de seus talentos inatos. "Nfirea Bareari-san?" "Sim, sou eu." O menino, Nfirea, assentiu e perguntou: "Posso saber que negócios você tem aqui?" "Ah, sim. Espere um pouco." Brita recuperou o pedaço de papel dobrado que o estalajadeiro havia passado por ela e deu ao menino. Ao receber o pedaço de papel, Nfirea o abriu e leu: "Entendo. Então é isso que está acontecendo. Então, posso ver a poção?" Brita pegou a poção e entregou a Nfirea, que a trouxe tão perto de si que seu cabelo a cobriu. A atmosfera mudou. Nfirea afastou seu cabelo, revelando um rosto bonito, que certamente quebraria o coração de muitas garotas. No entanto, naquele rosto jovem havia um par de olhos de aço. Era difícil imaginar que alguém que falava e agia como ele pudesse ter olhos assim. Esses olhos brilharam de excitação. Nfirea balançou a garrafa de poção várias vezes e acenou com a cabeça. "Perdoe-me, não é conveniente falar aqui. Você poderia me seguir para dentro?" Brita concordou e, sob a orientação de Nfirea, ela logo chegou a uma sala bagunçada. Mesmo assim, ela pensava assim porque não tinha experiência profissional. Sobre a mesa havia frascos de fundo redondo, tubos de ensaio, equipamento de destilação, morteiros, funis, beckers, lâmpadas de álcool, balanças, uma panela de aparência bizarra e vários outros itens. As prateleiras nas paredes estavam cheias de amostras misteriosas de ervas e minerais. Um odor acre pairava no ar. Parecia potencialmente perigoso para o corpo. A pessoa que já estava dentro da sala olhou para as 2 pessoas que entraram. Ela era uma mulher muito velha, e seu rosto e mãos estavam fortemente enrugados. Seu cabelo, que chegava até as sobrancelhas, era branco puro. Suas roupas de trabalho estavam manchadas com ainda mais resíduos verdes do que as de Nfirea e ela cheirava fortemente a grama. Nfirea, que acabava de entrar, gritou para a velha: "Avó! O que é? Eu posso ouvir você mesmo se você não gritar. Meus ouvidos são aguçados, você sabe." Nfirea tinha apenas uma avó, que era conhecida como a maior fitoterapeuta da cidade, Lizzie Bareari. "Venha dar uma olhada nisso." Lizzie aceitou a poção que Nfirea ofereceu a ela. Enquanto ela o estudava, seu olhar estava tão focado e aguçado que perturbou Brita. Ela parecia uma veterana grisalha de muitas batalhas. Nisso ela não estava errada. Os fitoterapeutas precisavam usar magia ao fazer suas poções e remédios, e quanto mais famoso o fitoterapeuta, maior o nível de magia que poderiam usar. Portanto, a maior fitoterapeuta de Irrantel, Lizzie Bareari, era uma combatente muito melhor do que Brita. "Esta poção, você trouxe aqui? Uma poção lendária?" "Não, poderia ser. Isso é sangue de Deus."
Que diabos é essa poção? Os olhos de Brita se arregalaram, pensando: essa é a minha fala. Impossível esta poção. De onde você pegou isso? Uma ruína? Não, isso. Não precisa dessa timidez. Apenas me dê uma resposta direta: de onde você tirou isso? Você o roubou? Os ombros de Brita estremeceram de surpresa. Ela não tinha feito nada de errado, mas se sentia como se estivesse sendo repreendida. Vovó, não a assuste. O que você está dizendo, Nfireia? Eu não a assustei, certo? Não, você me assustou sim. Brita queria dizer isso, mas em vez disso engoliu em seco e simplesmente contou a Lizzie toda a história sobre a poção. Outra pessoa me deu como pagamento. Os olhos de Lizzie ficaram ainda mais severos. Espere um minuto, vovó. Brita-san, você poderia me dizer quem deu a você? E por que foi dado a você? Com a ajuda de Nfireia, Brita explicou simplesmente que havia recebido a poção de um homem misterioso com prato cheio. Ao ouvir Lizzie, mais sulcos surgiram em seu rosto enrugado. Você sabia que existem 3 tipos de poções? Sem esperar pela resposta de Brita, Lizzie continuou. O primeiro tipo são poções feitas apenas de ervas. Essas poções agem lentamente e tudo o que podem fazer é melhorar a recuperação natural de uma pessoa. Embora não sejam muito eficazes, são muito baratos. O segundo tipo de poções é feito com ervas e magia. Essas poções têm efeito mais rápido do que o primeiro tipo, mas ainda precisam de algum tempo para funcionar. A maioria dos aventureiros usa essas poções para se recuperar após uma batalha. O tipo final de poção é feito exclusivamente de mágica. Essencialmente, a pessoa infunde um feitiço em uma solução alquímica e ela tem efeito instantâneo. Essas poções são funcionalmente iguais a um feitiço, mas são correspondentemente mais caras. Então, a qual desses 3 tipos essa sua poção pertence também? Não consigo ver nenhum vestígio de resíduo de ervas, então deve ser uma poção mágica pura, mas... Lizzie puxou um frasco de poção com um líquido azul e o segurou diante dos olhos de Brita. Esta é uma poção de cura básica. As cores são diferentes, certo? As poções de recuperação ficam azuis durante a fabricação, mas a sua é vermelha. Em outras palavras, o processo pelo qual a poção foi feita é completamente diferente da forma como as poções normais são feitas. Em outras palavras, sua poção é muito rara e, pelo que sabemos, pode acabar revolucionando os métodos modernos de criação de poções. Bem, você pode não perceber por um tempo. Depois de dizer isso, Lizzie lançou um feitiço. Item mágico de avaliação. Detectar enchant. Depois de lançar os 2 feitiços na poção, uma expressão de choque e raiva apareceu no rosto de Lizzie. Cucu. Fuá! De repente, uma gargalhada enlouquecida ecoou pela sala estreita. Lizzie ergueu lentamente a cabeça, um sorriso assustadoramente louco no rosto. Brita ficou tão assustada com a mudança repentina em Lizzie que não só não conseguia falar, como nem mesmo se mover. Cucucu. É isso que é? Olhe atentamente para esta poção, Nfireia. Esta é a forma perfeita de todas as poções. Está bem aqui. Nós, herbalistas, alquimistas, todos no ramo de fazer poções, estudamos por tanto tempo e acumulamos muita experiência, mas ainda não fomos capazes de alcançar essa forma idealizada. As bochechas de Lizzie estavam vermelhas de sua excitação e ela estava bufando e bufando. No entanto, ela manteve seu aperto mortal no frasco de poção quando o trouxe diante dos olhos de Nfireia. As poções vão se deteriorar com o tempo, estou certo? Claro, isso é bom senso. Em contraste com a empolgação de Lizzie, Nfireia estava calma. No entanto, Brita podia sentir indícios de antecipação dentro dele. Ela não tinha ideia de por que eles estavam tão entusiasmados com isso. Ela se sentiu profundamente como se tivesse sido varrida por uma tempestade que abalou os céus e a terra. E pensar que ela trouxe uma poção aqui que poderia colocar um olhar tão animado no rosto do maior fitoterapeuta de Irrantel. Poções mágicas puras são feitas de soluções alquímicas. Essas soluções são refinadas a partir de uma base mineral, portanto, é natural que a qualidade da solução se degrade com o tempo. É por isso que você precisa lançar o feitiço preservação nele.
Lizzie fez uma pausa e voltou a falar. Pelo menos, até agora. Brita parecia entender um pouco o que Lizzie estava dizendo. Ela olhou para a solução vermelha, os olhos arregalados de surpresa. Esta garrafa, esta poção, esta garrafa de poção, não se deteriora, mesmo sem magia preservativa. Em outras palavras, é uma poção perfeita. Ninguém fez nada assim até hoje. De acordo com as lendas antigas, a poção de cura original foi feita com o sangue dos deuses. Lizzie sacudiu a garrafa que segurava e o líquido vermelho brilhante girou dentro do copo. Claro, eles são apenas lendas. Costumava ser uma piada entre os herboristas que os deuses tinham sangue azul. Após outra breve pausa, Lizzie olhou para a garrafa de poção que segurava na mão. Ele estava tremendo de excitação. Esta poção pode muito bem ser o verdadeiro sangue de Deus. Fireya continuou dando tapinhas nas costas de Lizzie enquanto ela ofegava pesadamente. Brita ficou muda de surpresa. O silêncio entre eles foi quebrado por Lizzie. Você deve ter vindo aqui para aprender sobre os efeitos dessa poção, certo? Esta poção está em torno do nível de um feitiço de cura de segundo nível. Sem contar o valor agregado de sua raridade, renderia cerca de 8 moedas de ouro. Dito isso, uma vez que você fatora esse valor extra, o preço é suficiente para que as pessoas a assassinem por isso. O corpo de Brita tremia incontrolavelmente. Para um aventureiro de placa de ferro como Brita, o valor básico da poção por si só já era muito alto, sem falar no valor agregado. Lizzie tinha um brilho nos olhos e parecia que estava procurando uma oportunidade de tirar isso dela. Mesmo assim, Brita tinha suas dúvidas. Por que aquele homem de armadura completa lhe daria aquela poção tão facilmente? Que tipo de homem se escondeu sob essa armadura? Assim que inúmeras dúvidas surgiram em seu coração, Lizzie perguntou: que tal vender para mim? Vou te dar um bom preço por isso. Que tal 32 moedas de ouro? Os olhos de Brita ficaram ainda mais arregalados. O preço que Lizzie acabara de contar era uma soma impressionante. Usado frugalmente, era o suficiente para uma família de 3 pessoas viver 3 anos. Brita estava confusa. Ela sabia que a poção era incrivelmente valiosa. Então, vendê-lo por 32 moedas de ouro era a coisa certa a fazer? Parecia improvável que ela pudesse colocar as mãos em outra poção como essa novamente. Mas se ela recusasse, ela voltaria viva? Depois de ver o rosto hesitante de Brita, Lizzie balançou a cabeça e propôs outro acordo.